Então, esse empreendedorismo, acho que eu nasci com ele. Então, eu sempre fui vendedora. Enquanto professora, eu sempre fui vendedora. Enquanto empresária. Então, eu estou sempre vendendo algo, planejando algo. Olá, meus queridos, sejam muito bem-vindos a mais um podcast aqui no nosso podcast favorito, Chave Mestra Podcast. Podcast exclusivo para os nossos autores da editora Chave Mestra. E olha só o que eu tenho em minhas mãos. Este vai ser o primeiro podcast com este livro aqui, com uma das autoras do livro Códigos Empresariais, Estratégias que Transformam Negócios. Você é empresário, você é empreendedor, você quer entrar para esse ramo de atuação? Esse livro é para você. Todos os códigos que você precisa está aqui. Inclusive, esse tema maravilhoso vai te ajudar bastante. Esse podcast, você vem para cá com papel e caneta, porque você vai ter uma aula de empreendedorismo. Uma mulher que tem resultados incríveis, maravilhosos, que eu tenho prazer de ter encontrado o perfil dela nas redes sociais. Você sabe que além de host, eu também atuo aqui no time de executivos, né? Faço a seleção dos nossos autores e eu tive o prazer de fazer essa seleção dessa mulher incrível. Hoje você vai conhecer um pouco mais da história da Marli Raíza. E olha só o título do livro, do capítulo dela: Marketing Inteligente, transformando negócios em sucesso. Quem precisa aí transformar o seu negócio em um sucesso? Você precisa saber um pouco mais sobre marketing, como construir uma empresa de sucesso? Vem conosco que esse podcast é para você. E vamos dar as boas-vindas a Marli. Olá, minha querida, boa tarde. Tudo bem? Boa tarde, Damaris. Tudo bem? Quero começar agradecendo aqui a você como pessoa. Você é uma pessoa incrível que eu tenho esse privilégio de ter encontrado nas redes sociais antes dos meus colegas, porque uma hora ou outra você se encontrado. Você é uma pessoa incrível. Então, muito obrigada por ter aceito aqui o convite de ter participado do livro. E muito obrigada aqui por esse momento também de compartilhar um pouco mais do seu conhecimento com o pessoal, com os nossos ouvintes. Gratidão mesmo. Damaris, eu me sinto muito honrada pelo convite, principalmente por fazer parte hoje dessa empresa tão grandiosa, que além de dar oportunidades, né, para grandes empresários e pessoas mostrar o seu talento, né, ela realmente transforma vidas. E isso é uma missão. Então, eu que agradeço de coração. Ai. Você justamente se conectou conosco porque nós temos essa missão, né? Não é simplesmente um livro, não é para dizer que eu sou escritor, autor, que isso é muito bacana também, mas é a mensagem que está sendo levada, né? Então, realmente a gente recebe muitas histórias e agora você faz parte disso. Olha, Já vamos chegar em 4.000 autores. que maravilha. Isso em apenas 4 anos de existência. Então, somos muito gratos a Deus. E graças a pessoas como você que compram a nossa ideia. Você que entende o propósito e aceita viver essa jornada com a gente. Então, muito obrigada mesmo. E começa, por favor, eu te dei uma pequena introdução, mas se apresenta para o pessoal. Quem é você, o que você faz? Fala um pouquinho. Bom, quero agradecer primeiramente a Deus por eu estar aqui, né? E a vocês. Eu sou Marli Raíza, eu sou goiana, eu moro numa cidade do interior de Goiás e eu sou empresária, sou psicanalista, sou escritora, sou mentora, sou best-seller. Uau! E vamos ter mais best-sellers, né? Com certeza, com certeza. E como empresária, Damaris, eu tenho muitas histórias, sabe? E é dessas histórias que eu venho contar hoje para vocês. São histórias assim que eu tenho certeza que ao ler, né, este livro maravilhoso, vocês podem realmente mudar a forma de pensar, a forma de agir e quem sabe, né, se tornar também grandes escritores. Mali, conta um pouquinho para nós como que foi o convite, né? Desde a hora que eu te abordei para você participar do projeto e fala também desse outro seu livro que é best-seller e com certeza são 2 de vários que virão por aí. Quais são os planos também na sua jornada como escritora? Tá. Damaris, como empresária, né, eu sempre tive muita vontade de não só ser uma grande empresária, mas eu sempre contribuí para outras pessoas, né, sempre
ajudei outras pessoas a planejarem, desenvolverem ações nas empresas. E eu fui proprietária de 2 franquias, grandes franquias. Legal. E essa franquia, ela tem mais de 500 unidades no país, Uau, que incrível. inclusive nas grandes capitais. Uhum. E eu montei 2 franquias no interior de Goiás, cidades com 65 mil habitantes. Olha, Então, nós tivemos assim um sucesso muito grande. E eu comecei a ser chamada para prestar uma mentoria para os outros novos franqueados. que legal. E voltando um pouco atrás já, né, na minha adolescência, quando eu tinha meus 25 anos, Ah, esses dias esses atrás? dias atrás, eu era professora e eu tinha muita vontade de escrever, porque a minha primeira graduação foi em letras. Eu sou crítica Interessante. literária. Que legal. Então, eu falava, um dia eu vou escrever um livro. Um dia eu vou escrever. Um não, vários, né? Aham. Então, aquilo foi me despertando, né? E como nós tivemos muito sucesso, eu falei, não, eu preciso contar para as pessoas o que eu tive, não só de sucesso. Para chegar até onde eu cheguei, o que que eu passei? Uhum. Qual foi a minha dor, né? Sim. Qual o caminho que eu encontrei para superar isso? Quais foram as estratégias que eu usei? Eu comecei a estudar muito sobre marketing, desenvolvimento, planejamento. Legal. E aí, recebendo convites para ser mentora de Uhum. outros novos franqueados, Perfeito. e fui fazendo cursos. E chegou um momento nessa empresa que eu falei, gente, eu posso ir além. Eu não quero ficar presa nela. E mesmo ela sendo case de sucesso, eu falei, não, eu quero voar, né? Uhum. Eu não quero ficar só no interior de Goiás. Uhum. Então, já que eu estou colaborando para pessoas, não só no Brasil, até fora, na Espanha, né? É, eu quero escrever livros, eu quero dar continuidade nesse, nessa missão de ser mentora e ajudar mais empresários a chegar onde eu cheguei, né? Nossa. Ajudar esses empresários, Uhum. passando pelas dores que eu passei, que muitos passam, de repente ali perdem ali a vontade de crescer, Sim. deixam, Sim. né? Então foi nesse intuito que eu quis, né, escrever meu livro. E Ó. esse tema, ele realmente casa com tudo que eu passei. Uhum. E é interessante você falando porque você já era case de sucesso e ainda assim, como que o autoconhecimento é incrível, né? É, E ainda assim, com grandes resultados, você não se via pequena. não, Você via, não, isso aqui é incrível, mas eu não preciso parar por aqui, eu não. posso ir além. E É, você entendeu que os livros são uma ótima forma de conseguir transmitir essa mensagem, esse passo a passo. Você teve algum livro que você leu que te marcou, não apenas nessa etapa da sua vida, mas ao longo desses anos aí, também como professora, né? Que você tem toda uma trajetória, ou no seu mundo empresarial, mas um livro que te marcou, que você lembra, olha, esse livro faz parte da minha história, me ajudou nessa época específica. Tem algum livro que vem à mente? nossa, tem tantos, mas vamos falar de um que todo mundo conhece, eu gosto muito, Pai Rico, Pai Pobre. É o meu livro! É o meu livro, Pai Rico, Pai Pobre, eu sou apaixonada. Que legal, eu também. Também Foi o livro que me despertou. me Foi a despertou. virada de chave na minha vida, foi esse livro. Esse livro foi a virada-chave da minha vida, Que Damaris. legal. Nossa, fala um pouquinho mais. E assim, então, Napoleão Hill, né? Eu também sou apaixonada nos livros dele. E são vários, né, que nós temos. Ficaríamos aqui horas falando, né? Sim, sim, sim. Mas eu, como empresária, eu gosto muito e realmente me encaixo, me enquadrei, né? Me vi nesse livro mais do que nunca. Falei, gente, eu preciso falar dele, eu preciso falar dele. Uhum. Mas, como best-seller, eu fui best-seller de um livro. Ele se chama TDAH, né? Eu digo que esse livro, ele é fruto de um problema familiar, não só do meu filho, mas da minha neta, superação, né? Legal. Então, ele fala um pouco da minha vida como psicanalista Uhum. integrativa, psicanalista clínica, Perfeito. né? Então,
isso aí, esse livro eu quero lançar ele físico com vocês. É meu sonho. Vamos fazer Porque isso acontecer ele também. é um e-book por enquanto, Aham, né? sim. E já estou sabendo de outras novidades, hein? Olha só, gente, vem novidade por aí, hein? A Olha, editora Chave Mestra está lançando outros livros e eu já estou de olho em um que eu não posso ficar de fora, Damaris. perfeito. Eu não vou dar spoiler agora, mas depois nós vamos conversar. Gente, você já tem que vir. Se você é curioso, não gosta de deixar pra depois, nós vamos deixar aqui o arroba da Marli. Vai lá e fala assim: eu assisti o seu podcast, eu quero saber, me conta em primeira mão qual que é esse próximo livro que você vai estar. Ou coloca aqui também nos comentários, tá? Que eu vou pedir encarecidamente pra ela, pra você conseguir descobrir qual que é os próximos passos dela. Porque a gente é assim, a gente dá o spoiler, mas deixa você no suspense, mas a gente também vai trazer um acalento pra você, a gente vai te contar. Mas você precisa dar o seu passo, a sua ação. Vai no Instagram da Marli pra saber as novidades. Combinado, pessoal? Mas, ó, essa aí é nova até pra mim, né? Eu já não tava sabendo, é Tá novidade vendo? fresquinha mesmo. Damaris, e assim, o que mais me despertou a estar nesse livro e no trabalho que vocês fazem aqui também é, é a conexão. Imagina só, 30 autores, gente, 30 autores. Autores com vivência, experiência, né? Falando cada um de um capítulo que ele tem mais know-how, né? Vamos dizer, Sim, conhecimento. Isso é fantástico, não é? com certeza. Existe uma troca muito grande, não só nossa, mas para vocês também. A oportunidade de conhecer mais pessoas, né? E de conhecer mais livros aqui, né? Como coautora, eu estou muito feliz. Com certeza. E nós estamos muito felizes com você também. E participar de um projeto é o passo inicial, né? É, Mas aqui você não precisa ficar limitado a isso. Nós temos toda uma esteira, inclusive aqui um podcast, né? é. É algo que a gente também consegue ampliar ainda mais a sua mensagem. Marli, e você teve essas duas filiais, agora voltando um pouquinho sobre a sua trajetória, essas duas filiais que estavam indo muito bem. Você trabalha com isso até hoje? Não, eu vendi É mesmo? no auge do meu sucesso. No auge, No você auge do meu vendeu? sucesso, Como assim, mulher? ficando sempre no ranking das 10 melhores empresas, franquias do país, E né? você vendeu? Eu vendi para realmente dar seguimento ao meu sonho. Ao sonho de ser escritora e poder compartilhar, não só com a minha cidade, com as duas, né, cidades vizinhas, né? Uhum. A minha e uma próxima, Uhum. mas para o mundo inteiro, o conhecimento que eu adquiri ao longo da minha vida. Que incrível. É, Que incrível. Essas formações mais agora da área do desenvolvimento humano, você foi ao longo, elas caminharem junto com o seu crescimento empresarial ou foram depois? elas caminharam junto, você acredita? Acredito. Elas caminharam junto porque, olha só, enquanto eu estava empreendendo, né, eu tive, minha neta foi diagnosticada com TDAH, Uhum. logo em seguida veio a minha segunda neta com cardiopatia congênita, que é um dos livros, né, tô dando spoiler, gente. Esse Olha aí. também, se Deus quiser logo, né, nós estaremos lançando aqui. Sim. Então, ao longo desse período, eu precisei conhecer mais. Eu me voltei um pouco também para essa área do desenvolvimento humano, para que eu pudesse estar mais próxima, entender, conhecer, sentir, né? Uhum. E saber lidar com isso. Então, por isso que eu fiz também psicanálise, né? Hoje estou finalizando mais uma pós em psicopedagogia, Uau, neuropsicopedagogia. que legal. Então, eu gosto muito dessas duas áreas, empresarial Uhum. e essa área do desenvolvimento humano, porque elas estão super ligadas. São. Não é só para minha família que eu cuido disso, Uhum. né? É realmente para todas as pessoas. O meu lado mais sensorial, mais humano, Damaris, ele encaixa nos meus livros empresariais. Com certeza. Eu preciso ter esse olhar, né, mais humano enquanto empresária. Com né? certeza. E no meu livro, no meu capítulo, eu falo uma parte sobre isso. Que legal, que legal. Então, Atrás de todo CNPJ tem um CPF. tem um CPF. E ele precisa de cuidado. Precisa de ter cuidado. Então não né? adianta só saber a técnica, os números, se ele não
se ele Primeiro. não cuida. O empresário, ele precisa entender que o colaborador é a peça principal da sua empresa, viu, gente? Segue essa dica. Vocês precisam valorizar muito, entender o lado emocional desse colaborador, né? Cuidar dele. Eu não digo só na parte emocional, mas na parte do ambiente também de trabalho, né? Sim. Então, quando a gente tem hoje um empresário que valoriza isso, que tem esse olhar atento para esses dois lados que se tornam 100, é um casamento perfeito, né? Com certeza. Talvez seja por isso que a Chave Mestra tem um sucesso incrível, porque Nossa. vocês trabalham justamente assim. Eu senti isso. Você diria que esse também é um dos motivos pelo qual você alcançou os resultados que você teve? Eu acredito que sim. Eu acredito, né? Eu tenho certeza que sim. Porque é muito difícil, Damaris, uma empresa ela conseguir resultados tão bons somente voltando para o lado financeiro, né? Eu não conheço, né? Então, você pode ter certeza que as grandes empresas de sucesso, os grandes empresários, os grandes nomes, por trás ali daquela toda vontade de realmente empreender e ter sucessos, ele precisa estar ali com a sua equipe realmente motivada, animada, como vocês são aqui. Aqui, gente, na Chave Mestra, quando eu fui recebida, eu me senti uma celebridade. Mas você é uma linda, maravilhosa, famosa. Todo mundo que já te conhece. Obrigada. E que bom que você sentiu assim. Esse é o desejo nosso para todos os nossos autores. Mas olha, eu estava olhando aqui um pouco do seu currículo. Você falou já sobre a graduação em letras, especialização em literatura brasileira, formação em transações imobiliárias, psicanalista, especialista em transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, empresária, agora finalizando a psicopedagogia. Onde você atua de forma mais intencional, vamos dizer assim, porque você tem várias formações, mas hoje as pessoas te buscam, que dor que elas querem resolver? É mais emocional ou é mais empresarial? Por que as pessoas hoje te procuram e como que você tem ajudado as pessoas? Tâmaris, eu vou te falar que 80% são juntas. Perfeito. Empresarial e emocional. Por quê? Elas me procuram para fazer uma estratégia, que eu sou especialista em estratégia, né? Perfeito. Estratégia de vendas, marketing, desenvolvimento de pessoas, ações, né? Então, hoje, nós sabemos que nós precisamos de inovar, né? Aquele empresário que ele parou, que ele não evoluiu, que ele não buscou o conhecimento, ele vai ter muita dificuldade. Então, a partir do momento que ele me contrata, a gente faz uma análise geral da empresa em cada setor. E cada setor a gente vai trabalhar com técnicas especialistas voltadas para ele, para aquele setor. Ou seja, eu implanto processos. Nem sempre o processo que eu implanto numa empresa, na minha cidade, em Umas, ele vai ter a mesma eficácia se eu implantar na cidade de Goiânia. Por quê? São cidades com perfis diferentes, pessoas diferentes, público diferente, cidade maior, menor, né? Perfil da empresa, a missão da empresa. Então, está muito interligado. Então, para que a gente realmente alcance o sucesso e consiga ajudar o empresário, é necessário que se faça esse levantamento. Talvez a gente tenha uma empresa muito engajada, com pessoas super unidas, né? Que é aquela equipe maravilhosa, né? Mas aquela equipe, ela não tem ainda um conhecimento, né? Para que ela possa alavancar seu time, suas vendas. Então, ela não precisa muito emocional, ela precisa mais realmente estratégia. Entendi. E às vezes eu tenho uma empresa que ela vende muito bem, mas o lado emocional, a equipe ali, ela não tá bem, não tá bacana, precisa trabalhar muito essa questão, interação. É relativo. É relativo. Mas você diria que você atua mais hoje como mentora ou consultora? Mentora. Mentora.
Mentora. As pessoas que te buscam são os empresários, eles no seu CNPJ, eles querem uma solução para suas empresas ou eles querem uma solução particular para eles mesmos? Os dois também. Os dois também. Que Também. legal. Porque existem hoje empresários, né? Que trabalham solo, né? Uhum. Um odontólogo, por exemplo, Uhum. né? Um médico, né? Então, aí tem empresas que têm um público maior e, obviamente, tem mais colaboradores. Sim. Então, tem os dois públicos. Perfeito. E aí é interessante porque aí você consegue ver exatamente a dor. É. Você consegue analisar e ver. Realmente, na verdade, ele vem com, às vezes, um problema, e, na verdade, o problema é outro. Exatamente. Acontece muito isso com você? Acontece, Damaris. É o que mais acontece. Mais acontece. Porque o empresário, na verdade, quando ele está ali, ele acha que a dor dele é desse tamanhozinho. Às vezes ela é enorme. Às vezes tem locais da empresa que ele não consegue detectar as falhas. Uhum. E ali, com análise bem assertiva, a gente consegue realmente analisar e trazer a solução. Uhum. E já tem empresário que ele chega achando assim, nossa, eu não tenho mais jeito, eu quero vender essa empresa, eu não consigo. Uhum. E a solução está ali, pertinho dele. A solução tá ali pertinho dele, mas ele sozinho não consegue Não, enxergar. não consegue. Precisa de alguém. Precisa de alguém. Então, eu já vou aqui fazer o seu convite. Você que é empreendedor, empresário, primeiro você precisa adquirir esse livro, que ele vai ser o seu melhor amigo, vai ser o seu manual para a sua jornada no empreendedorismo. Mas mais que isso, os livros eles são um ótimo acesso. É um acesso barato, vamos dizer assim, ao conhecimento. Mas nada melhor do que ter um mentor. Nada melhor do que ter alguém pegando na sua mão, te direcionando e falando, realmente, aqui por onde você está indo, tá ótimo. Não, você tem que fazer isso aqui. Esse direcionamento economiza muita dor de cabeça. Muito. Quais são os resultados que os seus mentorados, as pessoas que você tem atendido, têm tido? Damaris, imagina só, você pegar hoje um franqueado, tá? Que ele faturava em média 50 mil mês. A partir do momento, franqueado pequeno, tá? Tô falando da cidade pequena, Uhum. do interior, né? A partir do momento que ele fez uma mentoria, que deu um treinamento, né? Que a gente startou campanhas, né? De marketing, publicidade, traçou realmente aquela campanha completa, inclusive, que eu cito aqui no meu livro, gente, sobre o que fazer, né? Quais sistemas adquirir, não são nada muito, eu digo que são acessíveis, sabe? Mas tem que encontrar as ferramentas certas. Uhum. Então, ele realmente ele consegue ter um ganho bem maior. Ou seja, eu consigo pegar uma pessoa, vou citar um exemplo só de uma. Essa me surpreendeu muito, porque ela fez muito certo. Eles fizeram bem a tarefa de casa, sabe? Obedeceu, cumpriu com o cumpriu. plano. A gente implantou metas. Que legal. Então, de 50 mil de faturamento, com 3 meses, eles subiram para 90 mil reais. Nossa. Então, eu, particularmente, eu acho isso muito bom. Com certeza. Isso com 3 meses. Uhum. Com 7 meses, eles já estavam faturando 120 mil reais. Nossa. Então, é o que eu falo sempre. O livro, né? O meu capítulo fala muito disso. E eu tenho certeza que dos meus colegas também. Uhum. Né? Isso é uma escola, esse livro, viu, gente? Esse livro é uma escola. Esse livro é mais do que uma mentoria, mais do que uma consultoria. Então, por um preço muito acessível, né, Damaris? Sim, muito acessível. Então, adquiram esse livro. Eu acho que ele vai transformar a vida de vocês. Com certeza. E você está... Qual o ramo de atuação que você poderia dizer que você é especialista? Duas perguntas, olha só. Vou melhorar minha pergunta. Qual o ramo de atuação que hoje... Essas duas franquias você já vendeu, mas você continua nessa mesma área de atuação ou você chegou a fazer alguma transição, alguma migração? Continuo nessa área de atuação, Okay. só que ajudando mais empresários a alcançar esse resultado, né? Perfeito. Então, hoje eu sou especialista em estratégia de marketing e desenvolvimento, né? Marketing, desenvolvimento, planejamento e realmente pegar aquela empresa ali
e fazer com que ela gere resultados, né? Mas aí seria essa empresa, ela é de qualquer ramo ou você tem bastante case de sucesso de um ramo específico? Você citou dentistas, o médicos, o pessoal do mercado imobiliário, que a gente acabou de lançar um livro do mercado imobiliário. Qual que é o nicho, assim, que você tem mais expertise e que mais as pessoas te procuraram? Na área da estética, principalmente. Estética. Na área da estética, principalmente. Isso. Na área do vestuário. Legal. E no mercado imobiliário, Damaris, eu vou te contar só um segredinho. Conte-me. Só pra mim, viu? Ninguém mais vai ficar sabendo. Pode falar. Quando a gente quer muito, quando a gente fala, eu vou conseguir, né? Primeiramente, eu sou uma pessoa que tem muita fé. Eu tenho um Deus, né, que eu não faço nada sem pedir a permissão dele, se me permite falar aqui neste Fica momento. à vontade. Então, imagina só, em 2010, né, 2010, nós lançamos um loteamento em Umas, né, de 1.674 lotes. E naquela época, a maior imobiliária que tinha no Brasil, ela já havia sido contratada para vender no lançamento esse loteamento. E eu falei, bom, eu preciso abrir um imobiliário na minha cidade. Simplesmente veio esse pensamento. E eu já trabalhava na área de... eu era gestora de empreendimentos imobiliários. Ah, entendi. Eu fazia aprovações de incorporações, né? E tudo. Condomínios. Eu também era corretora de imóveis. Ou seja, você não para, né? Não paro. Eu queria sentir ali na pele o que o corretor sente. Não adiantava você ser só empreendedora de mercado imobiliário. Eu queria passar junto com eles ali, entender, sentir a dor dele, a felicidade dele quando ele vendia um imóvel, né? E eu falei, não, nós vamos abrir essa imobiliária em Umas, porque era um projeto familiar e a gente queria vender os lotes. E aí, eu fiz uma estratégia de marketing, planejamento, assim, muito bem feita. Para você ter uma ideia, nós tínhamos para vender no dia 500 lotes. Eram 120 corretores dessa grande imobiliária. Ok. E a nossa imobiliária, nós éramos 32 corretores. Davi e Golias, de certa forma. Davi e Golias. 32 corretores, iniciando a carreira ali, todos bem bebês, mas com muita vontade, muita garra. Então, a gente fez um planejamento muito bom, muito bacana. Nós conseguimos 1.500 pastas com propostas assinadas pela pessoa que tinha interesse no lote, né? Ali no terreno. Só não tinha valor e nada. Mas 1.500 pastas, vamos supor que dessas 1.500 a gente conseguiria converter em vendas 30%. E vamos lá, Davi e Golias. No dia do lançamento, Damaris, um dia antes, 7 horas da noite, às 19 horas da noite, começou a fazer fila no stand. Fila. 7 horas da noite. Para as pessoas passarem a noite, para não perder o lote que ia abrir no sábado as vendas. Como assim, Brasil? Para você ver o que a gente causou na cidade, com planejamento estratégico, marketing, propaganda, tudo, bike door, propaganda volante, propaganda de rádio, entrevista, tudo que você pensar. Então, eu fiz um planejamento muito bom e a minha equipe era maravilhosa. E aí, o que aconteceu? No outro dia, Davi e Golias. A nossa empresa, né, com 32 corretores, nós vendemos, eram 500 lotes. Nós vendemos 460 lotes. Meu Deus. E a outra equipe vendeu 40 lotes. O quê? Em um dia, 500 lotes vendidos. Como assim? Um VGV, na época, de mais de 30 milhões. Em um dia. Estratégia, marketing, desenvolvimento. Então, eu sou, assim, apaixonada. Eu entendo muito o mercado imobiliário, eu gosto, então, gosto muito disso. Eu tô aqui sem palavras. Gente, a diferença é absurda. Absurda.
Porque eles tendo tudo isso, É. eles teriam que pelo menos, vamos colocar aí 200. Já seria um resultado incrível. Mas assim, foi 10 vezes mais. 10 vezes mais. Com um terço. Foi. Um terço, um quarto? Um quarto. Um quarto. Um quarto. Das pessoas que tinham ali. Estratégia. Isso mostra o poder da estratégia. Sim. Então, onde você acredita que você tem esse gás, esse dom, essa criatividade, esse olhar para o marketing e para a estratégia? Damaris, eu comecei a trabalhar com 12 anos de idade. Olha, na minha cidade, o meu avô, ele tinha uma joalheria, né? Eu sou descendente de italiano. E, desde pequena, meus pais me colocavam para trabalhar na fazenda, na lavoura. E sempre no Natal, ele me colocava para trabalhar na joalheria para ajudar nas vendas. 11, eu era uma criança, né? E já estava ajudando nas vendas. vendas. E eu vendi 11 anos na joalheria do meu avô. Então, assim, aquilo, sabe, eu sempre fui vendedora. Enquanto professora, eu sempre fui vendedora. Com 17 anos de idade, eu saía de Inhumas, Goiás, e vinha fazer compras aqui no Bom Retiro, na 25 de março, no Brás. Com quantos anos? Com 18 anos. Meu Deus. Naquela época, gente, as lojas recebiam cheque. E eu falava pro meu gerente, olha, eu tô indo para São Paulo, hein, fazer compras. Eu era sacoleira, gente, imagina. Aí ele falava, vai me dar trabalho, ela. Porque naquela época não tinha cartão de crédito. O cartão de crédito, acho que era aquela maquininha que passava assim, nem é do seu tempo, hein? Nem é. Então, chegava aqui, eles ligavam, pode vender para essa moça? Pode vender. Imagina, se hoje isso acontece. Não. Raro, né? Raro. Cheque nem usa mais, nem existe mais. Então, esse empreendedorismo, acho que eu nasci com ele. Então, eu sempre fui vendedora. Enquanto professora, eu sempre fui vendedora. Enquanto empresária. Então, eu estou sempre vendendo algo, planejando algo. E pensando em como que eu posso fazer para ajudar essa pessoa a melhorar nesse aspecto. Eu amo vendas, eu amo marketing, planejamento, estratégia. E qual dica que você daria hoje para quem está precisando urgentemente de vendas? Porque o negócio, ele se sobrevive com vendas. E o marketing é o caminho ali para conseguir vender mais. Qual 2 ou 3 passos que você poderia falar? Olha, comece por aqui. Siga esses 2, 3 passos. A gente não vai falar tanto, porque a gente quer que você adquira o livro. Sim. E que você siga o perfil, né? Da Marli, para você obter ali mais conteúdo. Mas hoje, para quem está assistindo, vamos dar esse presente para eles. Vamos. Quais os passos que eles podem ter para eles também desenvolverem mais ali nos seus negócios, no seu marketing, nas suas vendas? Primeiro passo, tá? Realmente acompanhar a evolução do mercado, tá? O que é que o meu concorrente está fazendo? Eu não posso copiar o que ele está fazendo, mas se ele hoje trabalha com sistemas, né, automatizados. Se ele hoje trabalha com redes sociais, né? Posso citar os nomes? Fica à vontade. Instagram, né? Se ele tem uma rede social que chama atenção, aquela rede social que está sempre em movimento, não é engessada, bem humanizada, viu, gente? Isso é muito importante. Então, ele começa por aí. E contrata realmente um consultor, um mentor, né? Uma empresa para fazer essa análise para ele. Mas primeiro passo, então, digamos que seria estar atento às mudanças, né? Às inovações, né? Nós temos tantas aí hoje. IAs, inteligência artificial tá aí, né, gente? E tem gente que não está utilizando. Não está, gente. Isso é muito importante, gente. Faça um curso de inteligência artificial, já fiz, né? Então, no meu livro, Damaris, vou dar esse spoiler, gente. Eu ali tem um método Mapper, que foi criado por mim. Que se vocês seguirem o passo a passo, é mais do que uma mentoria de mais de 10 mil reais. Eu estou dando de presente para vocês. Meu Deus. Estou deixando no livro também um QR Code com um planejamento inteiro para que vocês possam aplicar na empresa de vocês. Acredita nisso? Não, eu já tô aqui, ó. Já tô aqui abrindo, vou abrir aqui o meu QR Code, já vou escanear, porque que presente incrível. Então, inicialmente, se eles seguirem o meu método, que está no meu capítulo,
fazer a leitura do QR Code, todas as tarefas, implantarem na empresa, eu tenho certeza que isso vai ser um presente, gente. Ele vai ter esse alavanque Vai. no seu marketing e nas suas vendas. Ele vai. Se ele implantar certinho o método Mapper, tá? Fizer a tarefa de casa que está lá, mas se ainda tiver dificuldade, lá está as minhas redes sociais. Eu quero que vocês me procurem. Vem, pega na minha mão. Perfeito. Que eu quero pegar na mão de vocês. Eu quero caminhar com vocês. Que presente, que maravilha. Muito obrigada. E acredite ou não, nosso tempo já está indo para o final. Passou tão rápido, né? Passou rápido. Nem viu a hora passar. Que Mas papo gostoso. Muito bom conhecer a sua trajetória, esse seu conhecimento e poder. E o mais importante, você tem muita verdade naquilo que você fala. E você, de fato, tá com a intenção de ajudar outras pessoas. Senão, não colocaria algo que vale tanto, praticamente, né, de graça aqui, como um bônus para quem adquirir o livro. Então, fala para nós um recado final que você gostaria de passar para essas pessoas. Além, é claro, de tudo aquilo que a gente já conversou sobre a importância, sobre o poder chegar em lugares mais altos, né? Poder ter resultados incríveis, assim como você teve, e que você está mostrando que é possível para todas as pessoas. Isso é sensacional. E você até traz. Você me permite ler aqui a sua frase de impacto? Com certeza. Gente, eu vou ler para vocês a frase de impacto. A Marli diz assim: escale com arte e ciência. Combine a estratégia, a criatividade e marketing para transformar os negócios em histórias de sucesso. O seu negócio não precisa ser só um negócio que vai sustentar hoje a sua família, que já é maravilhoso, trazer o pão de cada dia, mas você pode entrar para a história. Sim. Assim como você entrou para a história em tantos lugares, estando ali com duas franquias top 10 do Brasil, com mais de 500 franquias ao redor do Brasil, e você estava lá, você se diferenciou, você dava mentoria para essas pessoas. Então você está na história. Dá uma dica pro pessoal, assim, uma mensagem final. Como que eles também podem entrar para a história com as suas histórias e os seus negócios? Bom, pessoal, da mesma forma que eu estou realizando o meu sonho hoje, eu tenho certeza que você também pode realizar esse sonho. De que forma? Contribua com seu conhecimento. Você que é empresário, independente de ter uma empresa enorme, com vários colaboradores, independente de ser um profissional liberal, o que você sabe de bom? Eu tenho certeza que você tem muito conhecimento e o seu conhecimento ele vale ouro para nós, para muitas pessoas. Vamos transformar esse conhecimento num livro para que ele possa alcançar não só quem está ao seu redor, mas o mundo todo. Então, qual é o legado que você quer deixar? Então, esse é o meu recado para você. Vamos deixar com que o mundo saiba do que você é capaz. Que isso, Brasil! Palmas! Uhul! Que sensacional, que mensagem. E eu acredito muito nisso. A gente consegue fazer isso com os livros, fazer com que as histórias cheguem mais longe. Mas a pessoa que ainda não conseguiu chegar na fase do livro ainda, mas ela pode fazer nas suas redes sociais. O importante é levar a mensagem. Nós queremos deixar esse convite para você. Leve a sua mensagem. Abra a sua boca, se posicione, apareça nas redes sociais, utilize essa grande ferramenta que até alguns anos atrás a gente não tinha essa possibilidade. Sim. E hoje nós temos, e foi o que nos conectou. Sim, com certeza. Foi o seu posicionamento nas redes sociais que me fez olhar para você e conhecer o seu trabalho. Olha que maravilha, eu fico tão feliz. E olha, tudo que você falou agora, Damaris, é tão importante que essa semana eu li uma reportagem, ela falava o seguinte, antes, Elon Musk, por exemplo. Elon Musk, todo mundo já ouviu falar, né? Óbvio. Mas ele não colocava o rosto dele à frente da empresa dele. Zuckerberg, né? Então, esses grandes homens, né? Eles são ali o rosto da empresa. Então, eu acho que o proprietário da empresa, o CEO da empresa, ele precisa estar ali à frente, perder essa timidez, falar o que ele faz, né? Então, foi tudo que você falou agora. Se eu não tivesse me posicionado, eu hoje não estaria aqui. Exatamente. Então, é mais uma dica que a gente deixa para vocês, né, Damaris? Com certeza.
E nós já vamos, então, Encerrando. agradecendo, encerrando aqui esse momento. Agradecendo a você que esteve até aqui com a gente até agora. Muito obrigado, Marli, mais uma vez, por tanta entrega, pelo seu coração generoso de poder entregar mais do que é pedido, né? Aqui, normalmente, nosso podcast são 30, 35 minutos, nós já estamos quase chegando no 45. De Olha! tanto que você entregou. Então, muito Obrigada. obrigada, querida. Obrigada, E Damaris. você não deixe de se conectar com sua mulher incrível. O Instagram dela tá aqui já na descrição. O José também colocou o @. Vai lá conhecer um pouco mais do trabalho dela. Não caminhe sozinho. Você não precisa mais ficar quebrando a cabeça sozinho. Tem pessoas que já passaram essa estrada e que podem encurtar o seu caminho para o sucesso. Não deixe de adquirir o seu exemplar do Códigos Empresariais. E nós nos vemos no próximo episódio.